Bom, pessoal, então chegamos aqui no auge da nossa produção. A gente planejou, a gente comprou ingrediente, a gente higienizou o ingrediente, a gente usou as técnicas para os ingredientes, a gente usou técnicas de cocção, técnicas de corte, técnicas de produção, técnicas para empanamento, técnica para manter o ingrediente com a cor perfeita, com a qualidade perfeita, períodos de cocções diferentes, branqueado, assado, grelhado, ingredientes grelhados, legumes e verduras grelhadas, salteadas na manteiga. Refogamos a mistura para fazer o arroz, fizemos o arroz colorido e agora a gente vai empratar. Como eu disse, não tem regra para empratamento, tá? Existem alguns padrões. E um desses padrões, é um que eu gosto bastante, é de trabalhar como se a gente estivesse trabalhando com um relógio, tá? Lembrando que quando vocês verem o filme, vocês estão vendo o filme no outro sentido, então talvez o relógio pareça diferente para vocês. Mas entendam que eu estou olhando para o relógio, ok? Então esse é o meu relógio. Nós vamos trabalhar dividindo o prato em 4 partes, tá? Meio-dia, 3 horas, 18 horas, 21 horas e meia-noite, 0 horas, ok? A parte de baixo, ou seja, entre 3 e 9, a parte de baixo a gente reserva para proteína. A nossa proteína, no caso aqui, é o filé de frango. A gente vai colocar o filé de frango e vai ajeitar ele delicadamente. Olha a técnica de corte. Percebe? Olha a diferença de apresentação. Olha como ela vai no prato. Olha que beleza. Certo? Aí nós vamos com a parte do acompanhamento ou do carboidrato. A gente pode usar a parte de meio-dia, de meia-noite às 9 horas, ou de 9 horas à meia-noite. Nós vamos colocar as batatas. A gente chama de batata tipo sauté, porque ela foi branqueada, cozida delicadamente e frita por imersão. Então tem 3 processos aqui para ela ficar diferente na sua apresentação, ok? Aí nós vamos colocar na outra parte a guarnição ou o que a gente chama de legumes e acompanhamentos, tá? Essas nomenclaturas também a gente aprende no curso, então vocês também têm que saber, tá? Nosso arroz colorido é um arroz comum, né? Um arroz padrão, que a gente chama de padrão, feito da maneira tradicional, mas com um toque de curry, por isso que ele está amarelinho, né? Na produção que nós fizemos, na cocção do nosso frango, nós fizemos o quê? Aproveitamos e deglaciamos aquela caramelização do frango que foi grelhado e usamos para saltear os legumes que estão acompanhando o nosso arroz colorido. E para fechar essa apresentação, a gente vai colocar a nossa estrela branqueada aqui, o nosso brócolis, delicadamente para dar uma tonalidade bonita no nosso prato. Ou seja, cor. Nós podemos trabalhar de diversas formas com o empratamento. Podemos trabalhar com textura, com cor, com sabor, com corte, com padrão, de diversas formas. Mas o importante é que o prato teu tenha coerência. E aí a gente tem um resultado final, que é esse prato. Bom, gente, para finalizar, a gente vai fazer a montagem da nossa salada. E tem mais uma historinha quando a gente fala de salada. Antigamente, a gente não tinha geladeira, bem antigamente. E existia um profissional na brigada de cozinha que cuidava disso. Cuidava dos ingredientes, cuidava de como armazenar os ingredientes, cuidava para saber qual era o melhor ingrediente para ser usado naquele momento, porque a gente não tinha geladeira. Então a gente tinha que trabalhar com o que a gente tinha. O nome desse cara é Garde Manger. Registrem isso, hein? Vocês vão lembrar desse nome.
Esse camarada era o responsável, era um cara tão importante quanto o cara que era o responsável pela comida, que era o chefe. Porque ele falava para o chefe qual ingrediente que ele tinha que trabalhar. Era o que ele precisava, entendeu? Ele sabia qual era o ingrediente que tinha que ser usado antes para não perder. Porque hoje o nosso mundo é muito tranquilo. Qualquer necessidade que a gente tem, a gente atravessa a rua, vai no mercado e compra ingrediente. Antigamente não era assim, era tudo muito difícil. Então, esse cara, o garde-manger, era um cara de extrema responsabilidade e era o guardador da comida. Tá? Com os tempos ele foi evoluindo e ele foi passando a ser o responsável pela cozinha fria. Ele cuidava da parte de saladas, da parte de lanches e às vezes até da parte de bebidas, de serviços. Então, ele sempre era um cara diferente que estava ali do lado do chefe fazendo com que a gente não perdesse ingrediente. Tá? Então a gente vai fazer um pouco de garde-manger aqui e a gente vai montar duas saladas. Uma salada que a gente está chamando de salada verão e uma outra salada que quando vocês verem vocês vão perceber que nem sempre salada é entrada, né? Então para ver como a cozinha é versátil, como a gente tem essa diferença, como várias coisas acontecem com variações pequenas e a gente acaba tendo produções muito legais, tá? Então primeiro a gente vai fazer o prato de salada como salada de principal, tá? E depois nós vamos fazer a salada efetivamente, que é a salada do garde-manger, que é a salada bonita. E vamos começar com a salada do prato principal. Então o que a gente vai usar como os ingredientes? Os ingredientes que a gente tem na bancada, que são todos aqueles ingredientes que a gente separou no mise en place. Então vamos começar primeiro com a salada, que na verdade vai ser apresentada para vocês como um prato principal, ok? Então nós vamos pegar aqui folhas de alface americana. E vamos fazer uma caminha. Bem legal, bem bonita. Dentro dessa caminha, a gente vai colocar lascas de cenoura. Tá vendo as texturas, tá vendo os cortes, as técnicas. Vamos fazer como se fosse um ninho. Nesse ninho nós vamos colocar os nossos tomatinhos. O nosso julienne de cebola. Os nossos salteados. Um detalhezinho. E por último, não menos importante, mas transformando a nossa salada de prato de entrada para um prato principal, os nossos frangos em iscas. Agora, no nosso último prato, uma salada bonita, colorida, que a gente chama de salada verão. Os nossos grelhados.
as nossas lâminas de cenoura para dar um toque final. A nossa salada verão. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. A gente falou de empratamento, falou de bastante coisa legal aqui. Espero vocês aqui no Instituto Gourmet para fazer parte dos nossos cursos de cozinha profissional, de funcional fit, de confeitaria, de doceiro, de chef mix. Vocês podem consultar todos os cursos disponíveis lá na nossa plataforma. E espero que vocês fiquem contentes e estamos por aí. Se quiser chamar, é só chamar. Do Hernandes, estamos aí. Prazer em estar com vocês. Grande abraço.